Olá, boa tarde. Boa tarde, boa noite. Para quem vai me escutar de noite, bom dia. Para quem vai me escutar de dia. Então, hoje eu pensei em falar nas decepções, né? Nas decepções de uma forma em geral, nas decepções e nas expectativas do que a gente passa ao longo da nossa transitoriedade aqui na Terra. Então, cada expectativa, né, quebrada, cada desilusão que tu tem, que são muitas vezes, na grande maioria das vezes, as ilusões é aquilo que a gente cria, né? A gente cria ilusões de uma situação, ilusão de grupos, ilusão de amigos, de relação, né? Ilusão de tudo. Então, quando a gente cria as ilusões, elas normalmente nunca vão ser como a gente imagina, né? E quer, idealiza. E isso faz com que a gente caia do cavalo, né? Expectativas, aí tu tem expectativas sobre as coisas, e assim, na psicologia, a gente fala que quando tu cai do cavalo em cima das tuas expectativas e não do fato real, né? Então, existe o fato real que está acontecendo e que as coisas estão acontecendo, mas existem as tuas expectativas, e quando tu cai do cavalo daquilo que tu criou no teu imaginário e não do fato real, né? Não das coisas que tu tá passando e que aquilo é o fato real. Então as expectativas nos derrubam mas também fortalecem, né? Daí tu aprende. Elas nos derrubam num primeiro momento, mas nos fortalecem como aprendizado. Então, tudo não é uma barreira, e sim um aprendizado. E se a gente leva isso como aprendizado, a gente tira proveito dos nossos erros em relação às expectativas, né, em relação àquilo que tu criou, do fato real, e tu aprende a pisar de formas diferentes, agir com formas diferentes, a conhecer as pessoas de uma forma diferente, né? E é bom, isso tudo é bom, porque ninguém é como tu quer, as pessoas são como elas são. E tu se decepciona, né? Ou tu fica na situação mesmo se decepcionando e cada vez mais aprendendo, ou tu sai da situação, porque muitas vezes a situação se torna tão agressiva para ti quando tu percebe que aquilo não é uma coisa que está te fazendo bem, né? Porque tu pode ficar e se adequar ao fato real, a tudo que está acontecendo, ou tu se retira, porque tu se proporciona uma saúde, né? Uma saúde espiritual, saúde mental, enfim, né? Eu não sei se muitas vezes eu me retiro à francesa por covardia, por de repente não querer bater de frente. Já bati muito de frente com as coisas, muito mesmo. Hoje não bato mais de frente, eu me retiro à francesa, mas eu não sei se é certo, né? A gente também não é perfeito, né? Mas o certo para mim é tu manter a tua saúde emocional. E quando a situação não te faz bem e as expectativas que tu criou em relação a determinadas coisas não te faz bem, a determinadas pessoas não te faz bem, é hora de sair, né? E é hora de reverter esse processo doentio
te retirar a francesa. Então, na vida, na visão espírita, tudo é transitório, né? Tudo é transitório, e por ser transitório, tu se habitua com as coisas para um aprendizado, ou tu retoma em um outro momento, numa outra situação, vida que segue, bate a porta, bate a janela e vamos de novo, né? Isso é nos relacionamentos, nos grupos de trabalho, na família, nos casamentos, né? Então, isso tudo faz com que a gente se possibilite criar novas oportunidades e aprender novos conceitos, né? Novas situações. E isso é um despertar da alma, quer dizer, é um despertador da alma. Quando tu se dá conta disso e tu começa a criar e criar e criar, porque a vida está passando, esse é um despertador da tua alma, é um despertador que te faz ter consciência das coisas, consciência de que tu não tá certa, né? Ou às vezes está certa e mantém uma saúde, a integridade da tua saúde mental e emocional. E esse despertar para tu reavaliar, porque é importante assim, tu fecha a porta, fecha a janela, mas é importante que tu desperte, que tu pense, que tu olhe para a situação para poder levar isso como um aprendizado, como uma coisa boa de aprendizado, porque nada é ruim, tudo é aprendizado, né? Deus foi didático com nós. Ele nos coloca situações para aprendizado e não para ficar chorando, para se incomodar em relação às coisas, para dizer por que isso está acontecendo comigo, né? Quando tu toma uma decisão, tu tem que tomar uma decisão consciente para que isso não fique aquilo ruminando na tua vida e não te cause, emocionalmente falando, não te cause dor e sofrimento, né? Aquilo realmente tem que ser como tu tem que perceber como um aprendizado. E eu tô vendo um roteirinho aqui, gente, por isso que eu olho para cá. Então, assim, as decepções, na verdade, e essa coisa do aprendizado, ele é um treinamento de ensaio e erro. É como um remédio, né? Um remédio que tu tá tomando, principalmente da saúde mental, gente, assim, muitas vezes, quem me escutar vai saber que às vezes o médico dá um medicamento porque a pessoa tá com depressão, não deu certo, não valeu, ele vai ter que dar outro e assim sucessivamente, né? Um ensaio e erro até encontrar o medicamento certo que faça bem e que traga benefícios, né, saudáveis pro paciente. No caso, nós somos pacientes da vida, né? Nós somos pessoas, seres em evolução, somos pacientes, né, seres aqui na Terra pacientes, porque somos doentes, né, muito doentes e aprendizes de tudo. E é um treinamento, né? Treinamento, todos os dias é um treinamento para que a gente possa realmente aprender com todas as coisas que acontecem e aprender a lidar com as coisas, né? De uma forma natural, de uma forma... Claro que tu fica, muitas vezes, tu fica triste, muitas vezes a decepção te traz muitos desconfortos. Quem não está habituado também entende que não está habituado a lidar com esses treinamentos que a vida nos proporciona, então fica desestimulado, né? Mas não é o objetivo da vida. O objetivo da vida é que a gente possa aprender, né? Deus nos coloca as possibilidades de treinamento e a gente tem que aprender com esses treinamentos que Ele está nos proporcionando, porque esse é o burilar da nossa alma encarnada, né? Os acontecimentos é como forma de
de nos lapidar. Essa pedra que não tá lapidada, que não tá brilhando e que cada momento, que cada dia é um dia a mais para que a gente possa brilhar. E nesse contexto, né, essas coisas que acontecem com nós não é castigo, né? Não é castigo, muito pelo contrário, é o treinamento, são lições e são lições sagradas, porque elas nos proporcionam essa evolução, esse salto, né? Nem sempre a gente aprende, muitas vezes a gente acha que aprendeu e não aprendeu e vai ter que voltar a passar de novo situações para que possa realmente assim aprender com as situações e repetitivo das vezes, né? Que a gente volta e retoma e retoma e retoma até que em algum momento a gente possa passar, né? Passar para uma próxima etapa. Isso. E a nossa alma, então, né? A nossa alma encarnada no nosso corpo físico, ela amadurece. Ela vai amadurecendo com todos esses percalços, com todas essas dificuldades, com essa possibilidade de abertura do coração, do espírito, né? Que tu se abra para essas possibilidades, para essas oportunidades, para que as coisas estejam acontecendo e não te façam mal, mas e se fizer mal, na medida do possível, que a gente possa se readequando e se reinserindo num novo momento, numa nova vida. E isso é muito bom, porque quando tu tá nesse despertar, que tu tá preparado para isso, que tu tá em condição de se dar conta que tudo aquilo que acontece, por mais que tu reclame, é uma forma positiva de treinamento para que tu consiga se adequar nesse processo evolutivo. Se isso tu tem claro dentro de ti, é tudo muito bom, porque tu aproveita, né? Num primeiro momento dá um baque, no segundo momento tu começa a aproveitar as coisas que a vida está te proporcionando em grupos, em família, no trabalho, em todos os lugares, né? Então, assim, eu queria assim dizer que as dores, as expectativas, mesmo ainda com dor, elas nos conduzem para mais perto do verdadeiro amor, para mais perto do verdadeiro despertar, para mais perto do verdadeiro ensinamento que é Jesus. A gente não é perfeito, a gente tá aqui para aprender, mas a gente não tá aqui. Nós estamos longe de ser seres evoluídos, né? A gente é ser em evolução. E aquela pessoa que acha que está em condição de falar como é viver, como tem que ser a vida, ela está longe de saber que ela é um simples mortal e que ela está longe de ser uma pessoa melhor, porque o fato de tu achar que tu é a pessoa que pode e que tu tá ali disponível só porque tu é feliz, porque tu tem condição, porque tu leu algumas coisas e tu tá passando isso de uma forma de uma forma assim que eu sei, né? Não sabe nada. Principalmente não sabe nada, porque uma pessoa assim é uma pessoa com vaidades. E a vaidade, o orgulho, são sentimentos que a gente tem aflorado e que não levam nós a lugar nenhum. Então, era isso que eu queria dar de mensagem para vocês hoje, que Deus possa iluminar e proteger a todos, que realmente assim todas as dificuldades sejam momentos de
de burilamento da alma, e que a gente possa se conectar com um ser maior, e esse ser maior, com certeza, se a gente abre a porta para ele, ele está do nosso lado. Mesmo nos piores momentos, e mesmo que a gente não abriu a porta, ele está ali, à nossa disposição. É com muita satisfação que eu falo que eu tenho uma fé que eu sempre disse inabalável, mas às vezes a gente fica abalado, né? Mas o bom de tudo isso e o barato de tudo isso é que tu sabe que tu precisa evoluir, e que sem um olhar sério e rigoroso para as coisas, um olhar para dentro e não para fora, sem isso a gente não é nada e a gente não vai a lugar nenhum. Que Deus realmente proteja todos nós. Nós estamos passando por momentos bem críticos no planeta, na verdade, né? Não é nem no país, é no planeta. Então a gente tem que estar realmente disposto a isso, em oração, com paz, com perseverança, com luta, muitas vezes glória e muitas vezes derrota, mas sempre com fé, para que sempre tenha uma nova aurora no outro dia. Era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus, um beijo, até a próxima.